Economistas globais estão falando que estamos passando por um período de recessão e que já podemos sentir seus efeitos com a inflação elevando os preços de produtos como combustíveis, alimentos, remédios, enfim, afetando toda a população. As taxas de juros não param de subir e países como o Brasil e Estados Unidos já vêm dando sinais de crise há algum tempo. Mas se você acha que a economia global já está em crise, se prepare porque as coisas podem ficar ainda pior. Se hoje já estamos sofrendo com os elevados preços desses produtos, o futuro pode ser ainda mais difícil, porque uma crise terrível se aproxima. E não é só aqui ou nos Estados Unidos. Estamos falando de uma crise gigantesca, que poderá ser comparada até mesmo com a Grande Depressão. Para muitos economistas serão tempos difíceis, e para Elon Musk teremos períodos agitados na economia. Porém, para o homem mais rico do mundo, essa crise também pode trazer benefícios. Mas como alguém pode achar que uma crise pode trazer benefícios? O que está causando a crise atual? Você lembra como foi a Grande Depressão? Se liga aí porque é o que vamos conferir nesse vídeo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, enquanto a Europa lutava para se reerguer e superar as consequências do conflito, a sociedade norte-americana embarcava numa onda de crescimento econômico nunca antes vista na história do país. Os Estados Unidos já possuíam uma indústria que se tornava cada vez mais desenvolvida antes da Primeira Guerra, mas foi com o término do confronto que ela se desenvolveu de fato. A procura por alimentos e matéria-prima para socorrer a população europeia desencadeou um rápido crescimento na economia norte-americana, que já vinha numa onda de progresso. Nos lares de grande parte da população, todos os bens de consumo estavam presentes em peso: geladeiras, máquinas de lavar, aspiradores de pó, entre outros utensílios domésticos, que então passaram a fazer parte do dia a dia, criando uma imagem emblemática do American Way of Life, o estilo de vida americano. Mas esse crescimento desenfreado estava lentamente criando um grande problema. Na primeira metade da década de 1920, as empresas tiveram um grande sucesso na exportação para a Europa, que estava se reerguendo após a Primeira Guerra Mundial. O crescimento econômico criou todo um movimento na população da década, e investir no mercado de ações se tornou algo normal, que todos faziam. Quem não tinha um capital inicial, pegava um empréstimo para financiar seus investimentos, e os bancos e corretoras não faziam muitas perguntas. Mais próximo ao final da década, as coisas começaram a dar errado, especialmente quando a Europa deu seus primeiros sinais de recuperação econômica, suspendendo grande parte das importações dos Estados Unidos. A economia americana dava os seus primeiros sinais de desaceleração, e como a indústria europeia já não demandava mais tantas importações, isso levou a um excesso de oferta. Mesmo assim, as empresas continuaram tomando empréstimos e gastando, mesmo quando o giro de mercadoria não era mais o mesmo. Os salários dos americanos estagnaram, os bancos continuaram a emprestar dinheiro que era colocado no mercado de ações, e a coisa só começou a desacelerar quando o Fed resolveu agir. Os líderes do Federal Reserve implementaram políticas que eles achavam que eram de interesse público, mas sem querer, algumas dessas decisões prejudicaram a economia. Outras políticas que teriam ajudado não foram adotadas, e as empresas que antes lucravam com as exportações para a Europa já estavam vivendo outros tempos e não exportavam mais tantos produtos. Muitas dessas empresas movimentavam ação na Bolsa de Nova York, e a diminuição drástica dessas exportações gerou um aumento dos estoques e obrigou as indústrias a vender seus produtos muito abaixo do valor esperado, levando a uma queda no valor das ações. O resultado foi que muitos americanos começaram a retirar seu dinheiro dos bancos e vender suas ações, que desvalorizaram rapidamente. Então, em 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira que ficou conhecida como Quinta-feira Negra, as ações da bolsa despencaram em nível alarmante e seguiram durante vários dias. Bancos, investidores e pessoas como eu e você perderam tudo, literalmente. Era o início da Grande Depressão, que afetaria não somente o mercado americano, mas o mundo todo. Bem, a crise atual pode se tornar ainda pior, e Elon Musk acha que isso pode ser bom. Mas será que é possível que essa afirmação tenha como base um argumento sólido e justificável? É possível afirmar que sim. Mas de onde surgiu essa mais uma vez polêmica afirmação de Elon Musk? Ainda mais em um momento onde as pessoas comuns estão sofrendo com uma renda cada vez mais curta e uma grande dificuldade até mesmo para fazer compras simples no supermercado, independente de ser compras para uma casa cheia ou não.
Toda essa história começou no Twitter, onde Elon costuma se expressar bastante, geralmente com opiniões bem controversas. Lá é muito comum ele interagir com seus seguidores, e foi justamente numa dessas interações que ele expressou seu posicionamento sobre essa questão. Um de seus seguidores fez a seguinte pergunta: "Você ainda acha que estamos nos aproximando de uma recessão?" Então Musk respondeu de uma forma surpreendente: "Eu acho que sim, mas na verdade isso é realmente uma coisa boa. Tem chovido dinheiro em imbecis por muito tempo. Algumas falências precisam acontecer." Essa resposta curta e grossa deixou muita gente intrigada. O que de fato ele quis dizer com "tem chovido dinheiro em imbecis por muito tempo"? Bom, o complemento dessa resposta já nos dá uma boa pista sobre a quem ele está se referindo. Quando ele diz "algumas falências precisam acontecer", ele deixa claro que está falando de empresas que nos últimos anos têm recebido rios de dinheiro sem ter de fato um negócio sólido, as startups. E ele ainda continua dizendo: "Além disso, toda aquela conversa de que fique em casa levou as pessoas a pensarem que elas não precisavam realmente trabalhar duro. Agora elas estão caindo na real. Tudo isso tem muito a ver com a pandemia que enfrentamos recentemente, aliás, que ainda estamos enfrentando. Com as economias paradas, empresas sem funcionar e a controversa campanha do fique em casa, economia a gente vê depois, muitas pessoas perderam seus empregos e ficaram até mesmo sem ter o que comer. Como forma de ajudar, os governos como o brasileiro, por exemplo, passaram a distribuir muito dinheiro para as pessoas, a fim de proporcionar ao menos o básico para a sobrevivência. Para poder arcar com tudo isso, países precisam fazer algo que de fato é péssimo para a economia de qualquer país: imprimir dinheiro. Mas se essa medida de imprimir dinheiro já ajudou a tantas pessoas, por que ela é tão ruim? Isso é muito simples de entender. Com mais dinheiro em circulação no país, a demanda por produtos se manteve alta. Mas como tudo estava parado devido à pandemia, a famosa campanha "fique em casa, economia a gente vê depois", a oferta não conseguiu crescer no mesmo ritmo. E quando temos alta demanda e baixa oferta, ocorre a famosa inflação. E para controlar a inflação, o que os governos fazem? Aumentam as taxas de juros. Aumentando as taxas de juros, os investimentos e o consumo diminuem. E essa sopa de problemas acaba levando o país a uma grande recessão. Isso tudo gera vários problemas, como por exemplo o desemprego. Sem investimentos, as empresas são obrigadas a demitir muitos funcionários para não irem à falência. E sabe quais são as empresas que mais estão demitindo atualmente? São as startups. Justamente as empresas que Elon Musk atacou em seu Twitter. A profusão de estímulos econômicos durante a pandemia, os gargalos nas cadeias de suprimento decorrentes das restrições na China e a invasão da Ucrânia pela Rússia, entre outros fatores, levaram a inflação mundial a níveis não vistos em décadas. Mas uma pergunta muito pertinente é: quanto tempo essa crise vai durar? Para Musk, com base na experiência anterior, essa crise vai durar cerca de 12 a 18 meses, e as empresas que têm fluxo de caixa negativo, ou seja, destruidoras de valor que não dão lucro, precisam morrer para que parem de consumir recursos. Fica claro que ele está se referindo às startups, mas fica aqui uma reflexão. Por que Musk fala tanto de empresas que passaram anos sem dar lucro se sua empresa, a Tesla, já foi uma dessas empresas? A Tesla só veio apresentar lucro considerável no ano de 2021, sendo que ela foi criada em 2003. Fica então o questionamento. Mas o que não podemos negar é que geralmente Elon Musk acerta em suas previsões sobre os caminhos da economia. De fato, podemos esperar que esta grande crise vai nos atingir em cheio nos próximos meses. Porém, se ela realmente vai trazer algo de bom para a sociedade, já é outra história. Segundo Elon Musk, sim. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que gosta desse tipo de assunto. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.